Minha namorada me disse, olhando bem nos meus olhos, eu só fiquei com você por interesse. Até hoje eu sinto um arrepio só de lembrar daquela frase. Não foi apenas o tom de voz dela, mas a frieza com que soltou aquilo, como se estivesse finalmente tirando um peso das costas. E o pior é que, no fundo, eu já desconfiava. Só não queria admitir. Meu nome é Rafael, tenho 27 anos, e essa é a história de como eu me envolvi com alguém que parecia perfeita, até o dia em que eu descobri que, por trás de cada sorriso, havia apenas cálculo e ambição. Mas calma, não pense que essa é apenas uma história de coração partido. Porque o que aconteceu depois virou minha vida de cabeça para baixo. Como tudo começou. Eu conheci a Júlia em uma festa de aniversário de um colega de trabalho. Ela era do tipo que chamava a atenção de todos, cabelos longos, bem arrumados, aquele olhar firme que parecia hipnotizar, e uma confiança que beirava a arrogância. Na hora que começamos a conversar, percebi que ela sabia exatamente o que dizer para me prender ali, escutando. Você trabalha naquela empresa de tecnologia, não é? Ela perguntou, como se já tivesse feito uma pesquisa prévia sobre mim. Trabalho, sim. Sou analista de sistemas. Nossa, deve ser incrível. Aposto que você ganha bem, né? Eu ri, meio sem graça, mas confesso que me senti elogiado. Hoje vejo que aquela foi a primeira bandeira vermelha. Nos dias seguintes, Júlia não demorou para me adicionar nas redes sociais. Em menos de uma semana, estávamos saindo juntos. Ela sempre escolhia restaurantes caros, bares badalados, lugares que eu não frequentava normalmente. E eu, querendo impressionar, aceitava pagar a conta todas as vezes. Você é diferente dos outros caras. Ela me dizia, com um sorriso doce. Eu me sinto segura com você. E era o suficiente para eu esquecer qualquer desconfiança. O começo da pressão. Não demorou muito para ela começar a falar de planos para o futuro. Imagina só a gente morando juntos, em um apartamento bacana, com uma vista da cidade. Ela dizia, quase como quem planta uma ideia. Quem sabe, um carro novo, viagens, a vida que a gente merece. Na época, eu não via maldade. Eu também queria crescer, conquistar coisas. Só que, aos poucos, percebi que quando ela falava em nós, na verdade, parecia estar falando mais sobre o que ela queria para si mesma. Ela nunca se interessava pelo meu dia de trabalho, nunca perguntava como eu estava me sentindo. Mas se eu comentava sobre um bônus que tinha recebido ou algum projeto que poderia me render dinheiro extra, os olhos dela brilhavam. O primeiro choque. As coisas começaram a mudar quando um amigo meu, o Henrique, me chamou para conversar. Cara, eu não quero me meter, mas acho que você precisa abrir os olhos. Ele disse. Como assim? A Júlia, eu já vi ela comentando com umas amigas que você é o cara que banca as coisas. Tipo, ela se orgulha disso. Na hora, eu fiquei irritado. Você só está com inveja, Henrique. Retruquei. Mas no fundo, a dúvida ficou. Passei a reparar mais em alguns detalhes. Como o fato de Júlia nunca ter me dado um presente, por menor que fosse. Como ela ficava estranhamente distante quando eu falava de dificuldades financeiras. Como ela parecia sempre estar mais feliz quando eu gastava dinheiro com ela. Ainda assim, eu me agarrava à ideia de que era amor. Porque aceitar a verdade seria doloroso demais. O início da traição. Um dia, Júlia começou a passar mais tempo ocupada no trabalho. Hoje não vou poder te ver, amor, reunião de última hora. Dizia. Ou então. Estou exausta, vou direto para casa dormir. No começo, eu acreditava. Mas depois de um tempo, algumas coisas não faziam sentido. Ela postava histórias em lugares diferentes, sempre com desculpas prontas. Foi então que o Henrique, novamente, veio até mim. Rafa, eu sei que você não vai gostar de ouvir, mas eu vi a Júlia. Ela estava em um restaurante, com outro cara. Não parecia só amizade. Dessa vez, meu coração disparou. Eu quis negar, mas algo dentro de mim sabia que era verdade. A descoberta. Na semana seguinte, decidi segui-la depois do trabalho. Me senti péssimo, parecia uma cena de filme ruim, mas eu precisava saber. E foi assim que eu vi Júlia entrando em um carro de luxo, sorrindo de um jeito que eu não via há meses, beijando outro homem como se eu nunca tivesse existido. Naquele instante, tudo fez sentido. Todos os jantares, todos os pedidos, todas as frases ensaiadas. Eu era apenas um degrau, uma fase, até que ela encontrasse algo melhor.
Eu voltei para casa destruído. Passei a noite inteira em claro, revirando cada memória, cada momento em que eu tinha acreditado nela. No dia seguinte, quando a confrontei, ela não tentou negar. E daí? Disse, cruzando os braços. Você sempre soube que eu não estava aqui só por você. Você me dava o que eu queria. Mas apareceu alguém que me dá mais. É simples. A frieza dela foi como uma facada. Mas não acabou aí. Você deve estar pensando que essa foi a pior parte, mas não. Porque dias depois eu descobri que essa traição era só a ponta do iceberg. Um segredo ainda maior estava escondido por trás dessa história, e quando veio à tona, tudo mudou de vez. E o que eu descobri depois sobre a Júlia foi ainda mais chocante do que a própria traição. Eu pensei que a pior dor fosse descobrir a traição, mas eu estava errado. Nos dias que se seguiram depois da confissão da Júlia, eu tentei me recompor. Mas a cada vez que lembrava das palavras dela, era como se uma faca fosse cravada de novo no meu peito. Você me dava o que eu queria, mas apareceu alguém que me dá mais. Aquilo não era só traição. Era desprezo. E eu não conseguia entender como alguém podia ser tão frio. Passei dias trancado em casa, ignorando ligações de amigos, faltando no trabalho, tentando juntar os pedaços da minha autoestima. Foi nesse silêncio que comecei a notar algo estranho, mensagens antigas da Júlia, cobrando de mim detalhes demais. Você já conversou com seu pai sobre a herança? Seu irmão já decidiu o que vai fazer com aquele apartamento? Você não pensa em pedir aumento? Na época, eu achava que era só interesse de parceira, mas agora, relendo tudo, parecia investigação. A ligação que mudou tudo. Uma noite, o telefone tocou. Era o Henrique. Rafa, eu preciso te contar uma coisa. Disse, com a voz grave. Não é só traição, cara. Essa garota, ela estava te usando de um jeito que você não imagina. Meu coração acelerou. O que você quer dizer? Eu não sei todos os detalhes, mas, ela comentou com umas amigas que você tinha um futuro garantido, que valia a pena segurar você por causa do seu pai, do patrimônio da sua família. Eu fiquei mudo. Naquele momento, tudo fez sentido, as perguntas, os olhares, os planos que ela falava como se já fossem dela. O confronto inesperado. Não demorou muito para eu receber uma mensagem da Júlia. Precisamos conversar. É sério. Eu não queria mais vê-la, mas uma parte de mim precisava de respostas. Marcamos em um café, e quando ela chegou, percebi que não era a mesma Júlia confiante de sempre. Ela estava nervosa. Eu sei que você me odeia agora, mas tem coisas que você precisa entender. Disse, olhando em volta como se temesse ser ouvida. Eu cruzei os braços. Você me traiu, Júlia. O que mais eu preciso saber? Ela respirou fundo. O cara com quem você me viu, não foi só uma aventura. Ele é empresário, muito rico. E, ele me prometeu coisas que você nunca poderia oferecer. Eu quase levantei e fui embora, mas algo no jeito que ela falava me prendeu na cadeira. Era como se tivesse mais. E tinha. O segredo revelado. Júlia se inclinou para a frente e sussurrou. Eu não estava com você só por você. Eu sabia quem era seu pai. Eu sabia que sua família tinha dinheiro. Eu achei que, ficando com você, eu teria acesso a isso. Meu estômago embrulhou. Você me usou por causa da minha família? Eu precisava garantir meu futuro. Ela rebateu, quase chorando. E eu não sou a única. Esse empresário, ele também sabia disso. Ele quer mais do que eu. Ele está de olho na sua família também. Eu fiquei gelado. Como assim? Ele quer fazer negócios com seu pai, tomar parte dos investimentos, e eu fui a ponte para isso. De repente, tudo deixou de ser apenas uma questão de coração partido. Eu estava no meio de um jogo de manipulação muito maior. O dilema. Saí daquele café tremendo. Parte de mim queria esquecer Júlia para sempre, mas outra parte sabia que aquilo não podia ser ignorado. Se ela estava certa, minha família inteira podia estar em risco. Voltei para casa e comecei a investigar. Conversei com meu irmão, com meu pai. Descobri que realmente havia um empresário tentando se aproximar deles com propostas boas demais para ser verdade. Era o mesmo homem que eu tinha visto no carro com Júlia. A armadilha. Foi aí que uma ideia perigosa surgiu na minha mente. E se eu usasse a própria Júlia contra ele? Ela já tinha se mostrado interesseira e manipuladora, mas talvez, dessa vez,
pudesse ser a chave para desmascarar o cara. Liguei para ela, contra todas as minhas vontades. Júlia, se você realmente quer se redimir, me ajude a provar o que esse cara está tentando fazer com minha família. Houve silêncio do outro lado da linha. Depois, um suspiro. Você não faz ideia do que está pedindo. Se ele descobrir, pode ser perigoso para mim, e para você também. Naquele momento, eu tive certeza de que estava entrando em algo muito maior do que uma simples traição. Porque, se eu aceitasse, colocaria minha vida em risco. Mas se não aceitasse, minha família poderia perder tudo. E foi nesse ponto que eu percebi, o verdadeiro jogo ainda estava só começando. Aceitei a ajuda dela, mesmo sabendo que podia ser a maior armadilha da minha vida. Eu não conseguia acreditar que estava me aliando justamente à pessoa que tinha acabado com meu coração. Mas havia algo maior em jogo, minha família. E, por mais que cada fibra do meu corpo gritasse para nunca mais confiar em Júlia, eu sabia que precisava dela. Nos encontramos de novo, dessa vez em um estacionamento vazio, longe de olhares curiosos. Ela chegou com óculos escuros, nervosa, olhando para os lados. Você não faz ideia do perigo que é mexer com ele. Disse baixinho. Então me mostra, Júlia. Me prova que não estou ficando louco. O plano. Ela respirou fundo e explicou. Ele nunca faz nada diretamente. Usa intermediários, testa a confiança das pessoas antes de dar o próximo passo. Eu era o teste com você. Se eu conseguisse ter acesso às informações da sua família, ele faria os movimentos. Meu sangue gelou. Então você era tipo, uma espiã? Ela baixou os olhos. Eu precisava de estabilidade. Eu achei que estava sendo esperta. Mas agora, eu estou presa demais nisso. Foi nesse momento que a ideia surgiu, usar a ganância dele contra ele. Com a ajuda de Júlia, eu poderia alimentar informações falsas, montar um cenário onde ele caísse na própria armadilha. A primeira jogada. Começamos pequeno. Júlia voltou a se aproximar dele, fingindo que ainda estava disposta a trabalhar junto. Eu preparei documentos falsos sobre um suposto investimento do meu pai, algo tentador demais para ele ignorar. Se funcionar, vamos ter provas. Eu disse, entregando a pasta para Júlia. Ela engoliu seco. E se não funcionar? Então a gente corre. As horas seguintes foram uma tortura. Júlia tinha marcado um encontro com ele em um restaurante caro, e eu fiquei de longe, observando. Ela entregou a pasta, e vi os olhos dele brilharem. Era como um predador farejando sangue. O jogo sujo. No dia seguinte, meu pai recebeu uma ligação casual daquele mesmo empresário. Rafael, você tinha razão. Meu pai me disse depois. Ele veio com uma proposta sobre o investimento que você comentou o outro dia. Meu coração disparou. Ele tinha mordido a isca. Mas algo inesperado aconteceu. Júlia me ligou naquela noite, em pânico. Rafa, ele não é só um empresário ambicioso. Ele é perigoso de verdade. Eu ouvi ele falando no telefone, se descobrir que estamos tentando enganar, ele pode acabar com você. Eu senti um frio na espinha. Estava mexendo com alguém muito mais perigoso do que parecia. O dilema. Eu tinha duas opções. Recuar agora, cortar laços, esquecer tudo. Ir até o fim, expor aquele cara, proteger minha família, mesmo que isso significasse arriscar minha vida. No fundo, eu já sabia qual escolheria. Aquele homem tinha usado a Júlia, tinha tentado usar a mim, e agora estava mirando na minha família. Eu não podia deixar barato. O contra-ataque. Convoquei Henrique, meu melhor amigo, para me ajudar. Cara, isso parece coisa de filme. Ele disse, chocado. Mas se é sério, você não pode enfrentar isso sozinho. Montamos um esquema, monitorar cada encontro de Júlia com ele, gravar conversas, reunir provas suficientes para expor os planos dele. Era arriscado, mas era a única forma. Naquele ponto, eu já não via mais a Júlia apenas como a namorada que me traiu. Ela era parte de algo maior, talvez arrependida, talvez apenas tentando salvar a própria pele. Mas eu precisava dela. O suspense cresce. Em uma das reuniões, Júlia conseguiu gravar um áudio onde ele dizia claramente: assim que eu tiver a confirmação dos investimentos, a família dele vai estar nas minhas mãos. Quando ouvi aquilo, minhas mãos tremiam. Era a prova que eu precisava, mas também a confirmação de que estávamos no limite. Naquela noite, recebi uma mensagem anônima no meu celular.
Pare de fuçar onde não deve, ou vai se arrepender. Eu sabia que era ele. E sabia também que já não havia volta. Mas o que aconteceu no encontro seguinte foi o que realmente mudou tudo. Foi no próximo encontro que percebi que minha vida estava por um fio. Júlia marcou mais uma reunião com ele, em um hotel de luxo na Zona Sul. Dessa vez, eu e Henrique resolvemos arriscar. Ficamos em um carro no estacionamento, com microfones ligados no celular dela e uma câmera escondida. Eu tremia. Nunca imaginei que chegaria a esse ponto, espionando, arriscando, como se fosse parte de um filme de conspiração. Mas aquilo era minha vida real, e minha família estava no centro do alvo. O encontro tenso. Júlia entrou no saguão. Do carro, eu via tudo pelo reflexo das janelas de vidro. Ele chegou logo depois, terno impecável, sorriso falso, mas os olhos frios. Pela gravação, ouvimos o começo da conversa. Então, Júlia, você me trouxe o que eu pedi? Sim. Ela respondeu com a voz firme, mas eu conhecia bem seu nervosismo. Está tudo aí. Ela colocou um envelope sobre a mesa. Eu sabia que dentro não havia nada real, apenas documentos falsos cuidadosamente preparados. Excelente. Ele disse. Mas antes de avançarmos, eu quero ter certeza de que o Rafael não desconfia de nada. Meu coração parou. O nome dele saindo da boca daquele homem me fez sentir uma mistura de raiva e medo. O risco explode. De repente, a voz dele mudou de tom. Na verdade, Júlia, sabe o que eu acho? Que você está jogando dos dois lados. Ela congelou. O quê? Não, eu estou com você. Está mesmo? Então por que eu recebi informações de que o Rafael anda perguntando demais? Meus dedos apertavam o volante com tanta força que doíam. Ele sabia. Ele estava testando ela. Júlia tentou se manter firme. Eu só passei o que você pediu. Nada além disso. Mas então ele fez algo que me gelou até os ossos, tirou um celular do bolso e colocou na mesa. Ligue para ele. Agora. Quero ouvir sua voz quando falar com ele. O fio da navalha. Henrique me olhou assustado. Cara, se ela ligar e entregar a gente, acabou. Eu não sabia o que esperar. Júlia pegou o celular, hesitou alguns segundos e discou. Meu telefone vibrou. Atendi com a mão suando. Alô? Rafa, a voz dela parecia calma, mas havia um tremor escondido. Preciso que você venha até aqui. Agora. Silêncio. Meu coração parecia um tambor. E então ela completou. Vem sozinho. O sangue sumiu do meu rosto. Henrique arregalou os olhos. Mano, ela te entregou. Mas, no fundo, algo me dizia para não pular para conclusões. Ela desligou. Do outro lado, ouvimos o homem rir baixo. Boa garota. Agora sim, estamos alinhados. A armadilha. Ficamos sem saber o que fazer. Se eu fosse até lá, podia ser uma emboscada. Se não fosse, perderíamos a chance de resolver tudo. É agora ou nunca. Eu disse. Peguei o gravador, coloquei no bolso e desci do carro. Henrique tentou me segurar. Você vai morrer lá dentro. Ou vou acabar com isso de uma vez por todas. O confronto. Entrei no saguão do hotel com passos pesados. A mesa estava logo à frente. Ele me olhou com um sorriso cínico. Ora, o famoso Rafael. Finalmente aparece. Júlia baixou os olhos. Eu não conseguia ler sua expressão, medo, arrependimento, cumplicidade. Eu simplesmente não sabia. Então é você quem está tentando destruir minha família. Eu disse. Usando ela como isca. Não, meu caro. Ele respondeu, inclinando-se na cadeira. Eu só ofereci oportunidades. Foi você quem não soube proteger o que é seu. A raiva queimava dentro de mim. Você acha que pode manipular todo mundo, mas está acabado. Tirei o gravador do bolso e apertei o play. A sala foi preenchida pela própria voz dele. Assim que eu tiver a confirmação dos investimentos, a família dele vai estar nas minhas mãos. O rosto dele endureceu. Por alguns segundos, ninguém respirou. O caos. De repente, ele se levantou e agarrou meu braço com força. Você não sabe com quem está mexendo, garoto. Isso vai te custar caro. Júlia se levantou também, empurrando-o para trás. Chega!
Eu não vou mais fazer parte disso. A confusão chamou a atenção dos seguranças do hotel, que vieram correndo. Ele tentou sair às pressas, mas Henrique, que havia entrado logo atrás de mim, ajudou a segurar a cena. A polícia foi chamada. E quando ouviram o áudio, não tiveram dúvidas, levaram ele algemado. A reviravolta final. Quando tudo terminou, olhei para Júlia. Ela estava chorando, tremendo, mas parecia aliviada. Eu sei que não mereço perdão. Ela disse, com a voz baixa. Mas obrigada por não desistir. Eu respirei fundo. Júlia, você me destruiu uma vez. Mas, dessa vez, você também ajudou a salvar minha família. Não havia final romântico para nós dois. Mas havia algo ainda mais valioso, a certeza de que eu não era mais o mesmo garoto ingênuo que acreditava em qualquer palavra bonita. A lição. Aquela experiência me mudou para sempre. Aprendi que confiança é algo sagrado, e que quando ela é quebrada, nada volta a ser igual. Mas também aprendi que até das piores decepções pode nascer uma força que você nem sabia que tinha. E, no fim, eu venci não apenas o inimigo externo, mas o meu próprio medo de enfrentar a verdade. Se você já passou por algo parecido, comenta aqui embaixo. Quero saber sua história também. E não esquece de se inscrever, minha meta é chegar a 1000 inscritos e só com a sua ajuda eu consigo. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso.